Touro, a leitura de vocês fala de um processo de renascimento aqui que pode ser um pouco desafiador, né? Vamos colocar assim, mas é necessário, tá? É necessário. Pode ser um pouco desafiador, mas ele é necessário porque está ligado a um estado mais poderoso seu vir à tona, né? E trouxe bastante conselho sobre isso. Pega bastante tempo aqui na parte amorosa de vocês, pedindo para vocês refletirem, porque tem um amor que ele chega com dinheiro, com prosperidade, com presentes, né? E só vocês que são donos da leitura que vão entender na hora que vocês verem isso, o quanto vocês devem dar de confiança ou não, porém garante que uma pessoa nova vai te fazer muito feliz, tá? Aí no final já tem uma questão aqui de prosperidade, anunciando que a espiritualidade vai te dar direções aqui para você prosperar financeiramente e profissionalmente na tua vida. Se você quiser entender mais os detalhes dessa leitura, é só ver ela com calma, com tranquilidade, que para você nem sempre aparece no começo, às vezes vem no meio, às vezes no final. Lembrando que estou oferecendo um ritual coletivo na energia do Tata Caveira, aceitarei os nomes e pagamentos até o dia 30. As informações estão na descrição e no comentário fixado. Sejam todos bem-vindos. Olá, touros, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos começar com mais uma leitura atemporal e geral para o signo de vocês. Salve toda a espiritualidade. O que touro precisa saber nesse momento? O que touro precisa saber nesse momento? Assombrado ou assombrada. O lobo. Renascimento. Touro, é o seguinte, entenda que aqui você não está na frente de um médico, você não está na frente de um psiquiatra, tá? É uma leitura geral, então se você sente que isso pode ser com você, vai buscar uma orientação mais direta, tá? Se você achar necessário, porque se você achar que você pode também se observar e lidar com isso que eu vou falar, tranquilo. Mas aqui tem alguma coisa relacionada a um processo de transformação que está muito difícil, tá? Para alguém de touro. E que você deve simplesmente compreender que faz parte do processo. Porque essa carta de assombrado ou assombrada aqui está relacionada a essa carta do lobo, que vem falar de um desbloqueio de poderes, de um desbloqueio de potencial, do contato com uma força interior selvagem, porém necessária, né, em algum momento na vida, do contato com aspectos seus que, assim, eles não existem para serem aprovados ou validados, eles existem para te dar força, né? E isso é um processo de renascimento. E como é um processo de renascimento, e aqui a gente tem fogo, isso pode gerar um certo nervosismo, né? Um certo, sabe, é muito poder surgindo dentro de você, então é como se desse um certo medo, uma certa estranheza. Só que é um processo de transformação também. Só que por que existe aqui essa coisa do assombrado ou assombrada? É como se vocês estivessem lidando com algum contexto social, tipo família, ou amigos, ou meio em que você vive, em que esse tipo de força e de poder que está surgindo dentro de você, ou essa vontade, não é algo meio que aplaudido, ou que as pessoas deem atenção. Eu vou criar um exemplo bem simples, até exagerado, e vocês mudem aqui o contexto, a pessoa, o que é esse talento, ou essa vontade, o cenário.
Mas só para vocês entenderem. Imagina uma pessoa que ela é criada numa religião que prega um certo puritanismo, né, que prega uma certa santidade, etc. e tal. Então toda a família dela, o contexto social em que ela vive, está nesse meio. Aí imagina que essa pessoa descobre, aqui, por alguma experiência que ela tem, que ela tem uma grande chance de ter sucesso seguindo uma carreira de rock bem pesado, como cantor ou cantora de rock. Ou, de repente, a pessoa descobre que a vocação e o desenvolvimento espiritual dela, o contato com uma nova parte do ser dela, está numa religião contrária a tudo isso, numa religião que às vezes é criticada por esse meio de pessoas que trabalham em puritanismo e santidade, né? É meio que a pessoa percebe, fica incomodada, porque ela percebe que o crescimento dela, o desenvolvimento dela, aquilo que pode fazer ela se sentir satisfeita com ela mesma, aquilo que leva ela a uma transformação real na vida, e que ela está ansiando por isso, ela percebe que tudo isso, às vezes, afronta algum contexto em que ela vive, e existe a preocupação por isso. Portanto, essa assombração aqui não é uma assombração de espírito, é mais uma questão mental, tipo, o que eu vou fazer com esse poder que está surgindo dentro de mim, com esse talento que está surgindo dentro de mim, com essa vontade que está surgindo dentro de mim? O que eu vou fazer dentro disso? Existe tormento. E esse tormento, pelo que eu estou sentindo, é por se julgar, mas se julgar a partir do que se tem como verdade vinda dos outros, entende? Se você é criado num meio social, numa família de gente hipócrita, com puritanismo, com santidade, um monte de coisa que na maioria das vezes reflete hipocrisia, você mesmo se julga como errado ou como errada quando você sente uma necessidade de se expandir. E eu tô sentindo taurinos aqui que vocês estão meio que assim, vocês estão vendo que não tem escapatória. Um talento vai vir à tona, uma vontade real e verdadeira vai vir à tona, e você vai acabar fazendo isso. Um potencial vai vir à tona e você vai acabar usufruindo desse potencial. Só que é como se você se julgasse porque te ensinaram que isso não é errado, ou não vão concordar com você. E assim, Touro, eu já vou dizer a real, a questão aqui é você simplesmente aceitar viver quem você é de verdade, porque isso vai vir à tona. Não adianta você se segurar, não. Não adianta você se segurar, você se suprimir para agradar a família, para agradar a sociedade, agradar amigos. Isso vai vir à tona, porque faz parte do que é teu verdadeiramente. É o teu eu verdadeiro aqui, ó. Você colocou o teu eu verdadeiro numa grade, ele está se debatendo, e uma hora ele vai estourar essa grade. Sabe? Uma hora vai fazer tanto, vai gritar tanto dentro de você que você não vai aguentar segurar essa vontade, o potencial, o talento. E quando você solta aqui e aceita viver isso que está dentro de você, é onde essa assombração passa. Essa assombração de pensamentos, de auto-julgamentos. Entende? É isso. Bom, vamos... Eu suspeito para alguns, tá, gente? Para alguns, não para todos. Pelo tipo de padrão do que eu tô percebendo aqui, tem taurino ou taurina também, que assim, se você tá se segurando na sua orientação sexual por conta do que os outros vão achar, eu já vou dizer, quanto mais você se segurar, só vai piorar essa pressão. Aquilo que você segura, que você acumula, não some. Só vira uma pressão acumulada. Entende? Tem coisas que você consegue, quando isso que você está segurando, ou que você está suprimindo,
está sendo alimentado por algo externo, você consegue virar cara para isso externo, seja um problema, qualquer situação, e deixar essa vontade se dissolver. Mas quando é um desejo que nasce de dentro do teu ser, não tem como você esconder, porque está ali dentro, gritando. Então tem taurino aqui que também está aí se suprimindo na orientação sexual, por conta do que os outros vão achar, e assim, você vai viver o que você é de verdade. Você virar a cara para si mesmo, para si mesma, só faz essa pressão aumentar. E uma hora vem nem que seja explodindo. Vamos lá, o que o touro precisa saber mais. Vamos para o tarô. Rainha de Ouros. Rei de Copas. Quatro de Ouros. Gente, aqui é uma leitura geral, então assim, vocês têm que observar algumas situações que vêm neutras, tá? Se isso vai ser... Algumas situações, quando elas vêm neutras, elas podem ser boas para algumas pessoas e ruins para outras. Não tem como detalhar aqui tudo, porque é uma leitura geral. É só vocês olharem a quantidade de visualizações que tem. Quem for ver isso não vai viver da mesma forma. Não é para todo mundo que vai ser positivo e não é para todo mundo que vai ser negativo. Então entendam. É uma situação que eu estou sentindo como neutra. Eu ia clarear na hora que eu peguei aqui, eu já senti, não, é só isso que você vai passar. Então, o restante de entender se é bom ou não é com vocês. Tem uma pessoa aqui... Aqui já tá... Essa rainha de ouros, ela não tá como uma pessoa. Ela tá meio como se fosse um amparo, uma doação, um presente. Porque a rainha de ouros, quando ela é uma situação que vem meio que te garantir tudo como se fosse uma mãe te mimando. Ela é uma situação que se monta te nutrindo a nível material, né? Só que isso é um rei de copas, e aqui sim a gente tem uma pessoa. E é um rei de copas indo para uma energia de 4 de ouros. É como se esse rei de copas quisesse garantir aqui a presença dele na tua vida. Tem um apego aqui, tá? Porque no 4 de ouros a gente tem a ideia tipo, isso é meu e daqui eu não vou sair, né? Aqui isso está sendo representado pela sereia, e você vê que ela tá aqui, ó, ela tá numa rocha, numa cachoeira, e você vê que ela tá se embelezando assim, e a pose dela é uma pose tipo assim, essa cachoeira é minha, e daqui eu não saio. Ora, o 4 de ouros, ele é apego. Quando ele não é apego, ele é poder. Entende? É garantia de poder. É como se alguém aqui meio que fosse fazer alguma coisa pra te dar dinheiro, ou vai te dar alguma coisa muito cara. Mas porque essa pessoa, ela acha que assim te mantém. Ou é a forma da pessoa, por exemplo... sentir que consegue ganhar pontos com você. Por mais que esteja parecendo negativo, em que ponto isso é neutro? Isso pode ser desde uma pessoa com sentimento de posse sobre você, uma pessoa obsessiva, tá? Como pode ser também uma pessoa que simplesmente está querendo te agradar, mas com interesses amorosos. Tipo, a pessoa pode te dar algo numa ideia de, se eu der isso para o taurino ou a taurina, e o taurino, taurina vai ser meu, vai ser minha,
Sabe? Um sentimento de eu presentei, mas para sentir que tenho poder, para sentir que controlo, para manter o apego aqui que eu tenho, manter perto de mim. Tipo, dá para prender. A pessoa, tipo, num sentimento de pode te comprar mesmo. Isso é ruim para quem vai ver dessa forma. Só que no lado positivo pode ser simplesmente uma pessoa que te ama mesmo, tá? Que te ama verdadeiramente e que vai tentar fazer alguma coisa grandiosa aqui a nível material como expressão desse amor, mas naquela ideia de tentar te comover, de tentar uma conquista, sabe? Uma forma de demonstrar amor, mas para tentar ao mesmo tempo te conquistar, porque a pessoa te quer aqui. Então cabe a você, touro, taurino ou taurina, observar essa situação, não se entregar de cara em nenhum dos casos e tentar entender o que a pessoa está querendo exatamente com isso. Porque o problemático aqui é se a pessoa faz isso esperando algo em troca, no sentido assim... Sabe quando tem essa ideia de que o homem tem que pagar tudo e não sei o que lá? E que, na verdade, isso é só uma forma do homem tentar deixar o lado feminino em dívida para se abrir para ele? Tipo assim, tenta mostrar que é um lorde, eu vou pagar o jantar, eu vou pagar não sei o que, eu vou pagar tudo. Mas, no fundo, o que ele quer é que você abra as pernas para ele. Não tá fazendo porque tá fazendo de coração. Não tá fazendo de boa intenção. Tá fazendo para tentar comprar o teu corpo. Só que não fala. Essa parte não fala porque fica feio e hoje todo mundo quer ser bonito. Entende? Então, o problemático é se isso vier com esse tipo de interesse. Você percebe que a pessoa tá dando, mas ela tá dando porque ela tá esperando já algo em troca. Aí já tá mostrando uma energia obsessiva, né? Uma energia de tentar comprar. Só que o lado positivo é sustentado pela rainha de ouros aqui. Se a pessoa está te dando algo como expressão de um amor real, entende? Para meio que se destacar no teu olhar perante outros concorrentes mesmo, sabe? É tentar meio... Esse 4 de ouros no lado positivo, ele tá como se fosse um firmar de presença. O lado positivo é quando a pessoa ela te dá algo, mas ela te dá de verdade, mas simplesmente eu vou firmar a minha presença na vida do taurino ou da taurina através dessa doação de dinheiro, desse presente caro e não sei o quê. Tipo um jogo de conquista saudável, vamos colocar assim, entende? Enfim, touro, é com vocês. Eu tô sentindo muita neutralidade aqui, tá? É com vocês identificarem. Se for aquele jogo de tipo a pessoa dá, mas ela dá acho, num sentimento de que você tem a obrigação de em seguida ficar nas mãos dela, corre. Corre, corre, corre. No lado positivo, a pessoa ela quer simplesmente se firmar de uma forma boa dentro da tua mente. Entende? Aí é vocês que vão entender, cada um vai viver isso de um jeito. 9 de copas. As de copas. Meu Deus, 2 de copas. Gente, que tapa na cara. Quem entende tarô captou a sincronicidade aqui. O negócio veio amarradinho, gente. Amarradinho, tipo. O que acontece aqui? É um 9 de copas. Felicidade. Nesse contexto tá como felicidade, tá? Felicidade, contentamento. Isso acontece como? Um as de copas e um 2 de copas. Touro. O amor aqui, ele vem por uma pessoa nova, tá? Para a maioria das pessoas que essa situação amorosa vai acontecer de forma positiva, é por uma pessoa nova.
Aí é aquele presente que vem, mas porque a pessoa quer te encantar mesmo, a pessoa quer expressar o amor dela, a pessoa quer se fazer presente nos teus sentimentos, então é a forma dela se firmar. A forma dela se firmar nos seus sentimentos é um presente caro, tipo assim. Não sei o que seria isso, tá? Mas vamos supor. Quantas vezes você já recebeu uma joia de alguém? É como se essa pessoa te desse uma joia, entende? Mas não é pra te comprar, é meio que assim, eu estou amando o taurino ou taurina, estamos aqui nos conhecendo e eu quero firmar a minha presença de forma positiva dentro do taurino da taurina. Só que é uma pessoa nova. A forma como esse amor chega de um modo positivo é para uma pessoa nova, tá? A felicidade amorosa aqui de vocês está numa pessoa nova que chega. Uma pessoa diferente, que vem causando novos sentimentos, novas sensações. E tem um detalhe, tá? Essa pessoa nova, ela não vai ter necessidade nenhuma aqui de te esconder. Pelo contrário, ela vai querer te mostrar para o mundo com muito orgulho, tá? Porque o 9 de Copas, ele também passa essa coisa de tipo, eu tô feliz e eu quero expor essa felicidade, eu quero transbordar nessa felicidade. Então, segurem aí, tá? Que o negócio vai ser forte aqui. A pessoa vem com dinheiro, a pessoa vem com prosperidade, a pessoa vem presenteando e é uma pessoa nova e fazendo tudo acontecer. O pendurado. Cavaleiro de Copas. Seis de ouros. Entendi. Aqui tem um cavaleiro de copas, mas aqui ele não está falando de amor. Esse cavaleiro de copas é vocês que são donos da mensagem aqui. Eu lido na minha mesa com pendurado como saída, tá? Tipo, a transcendência a partir do momento que você consegue superar, ver pontos que você não estava acostumado a ver de uma situação difícil. E eu tô percebendo isso daqui, Touro. Eu tô percebendo que alguns de vocês vão ter alguma ideia, alguma percepção, uma ideia ou percepção. Isso pode vir de forma intuitiva também, que está muito relacionado aqui a alcançar um movimento de prosperidade justo e coerente com o esforço que você faz. Mas isso vem muito de fazer algo com entrega, com amor, algo que te motiva. É fácil falar assim, trabalha com o que você ama, trabalha com o que te motiva. Eu não estou falando que é simplesmente para você decidir, eu amo isso, isso motiva e eu vou enriquecer com isso. Não é isso. Os taurinos dessa mesa aqui, os taurinos que estão aqui, que são proprietários dessa parte da leitura, vocês vão receber da espiritualidade de vocês isso. Eu não estou falando que todo mundo aqui vai passar por isso. A espiritualidade vai enfiar na tua cabeça uma ideia, ou uma percepção, ou uma intuição. E isso vai ser sobre como prosperar de uma forma feliz, de uma forma motivada. Como prosperar usando alguma inspiração, alguma coisa que te move por dentro. Porque tem coisas que, quando o assunto é prosperidade, você pode trabalhar dinheiro que vem pelo profissional, você pode trabalhar simplesmente por obrigação. Só que se você estiver trabalhando com uma coisa que te anime, que te motiva, é mais fácil ainda prosperar. E é esse o truque que a espiritualidade vai te dar aqui.
como colocar no teu caminhar profissional uma motivação, um amor por aquilo que faz, né? E isso te leva a ver uma movimentação financeira maior aqui, e justa e coerente com os 6 de ouros. Bom, Touro, essa foi a leitura de vocês, espero ter ajudado de alguma forma. Pela energia e pela atenção, gratidão.